Oi, bem-vindo à aula sobre a história, que é a técnica mais importante para você se comunicar com o seu público, para você se conectar emocionalmente com o seu público e construir um processo de vendas e um processo, um fluxo do seu produto, um fluxo de vendas do seu produto que seja realmente eficaz. Tá? E vamos entrar nesse ponto, vamos lá para o mapa mental para falar sobre isso, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: a história, ela é de fato, para mim, a técnica mais importante, tá? Ela é o ponto essencial de todo o processo. Sem história, você não se conecta. A gente viu nas aulas anteriores que o processo de vendas ele tem muito de emocional. E o que conecta emocionalmente é a história, tá? É o ponto mais difícil de copiar, porque ninguém consegue ter uma história exatamente igual à sua. Pode ter parecida, mas exatamente igual ninguém tem, tá? Então, ele é um ponto que ele também protege o seu negócio. Se você constrói o seu negócio baseado nessa história, as pessoas que se conectam com você, elas estão ali por causa disso. Elas não estão ali simplesmente porque você entrega um grupo, ou você entrega isso, ou você entrega essa receita. Elas estão ali conectadas nessa história e elas são mais fiéis a você porque elas têm essa conexão emocional, de valores, etc. E outro ponto é que a história ela captura e retém a atenção das pessoas. Eu até comentei que até filmes ruins prendem a nossa atenção, né? Às vezes até quando a gente dorme num filme que está muito ruim, a gente depois no outro dia quer saber como é que acabou aquela porcaria, né? Mesmo o filme ruim, a gente prende. Então a história ela tem muito isso. A gente consegue, através das histórias, muitas vezes mostrar dados e técnicas, tá? Na prática. A gente consegue dar exemplos e mostrar algumas coisas que às vezes é complicado a gente explicar a parte técnica, mas quando você dá um exemplo do que aconteceu, dos resultados, a gente consegue fazer com que as pessoas se lembrem daquilo, né? E porque as pessoas se lembram muito mais de histórias, tá? E eu quero até fazer uma brincadeira, um teste com você, que é nesse ponto. Tenta se lembrar de como era o seu segundo grau. Segundo grau lá, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, antes de entrar para a faculdade. Tenta se lembrar dessa época, como era, tá? Mas tenta mesmo. Eu vou até começar a falar um pouco mais devagar agora, porque eu quero que você efetivamente tente lembrar. Não é só, às vezes a gente fala isso no vídeo, tenta fazer isso, a gente passa direto. Mas é importante que você tente fazer esse exercício, tente buscar na memória isso. Vamos lá, vou dar um tempinho. Vamos lá, beleza. Lembrou? Lembrou de alguma coisa? Ok. Provavelmente você se lembrou de alguma história. Se você fez esse exercício de buscar, é muito provável que você se lembrou de alguma história, tá? E mais ainda, é muito provável que você tenha se lembrado de sentimentos associados a essa história. E uma coisa que é muito engraçada, tá? Histórias ativam sentimentos. Então é muito possível que, se a história que você lembrou foi engraçada, talvez você tenha até sorrido, ou até dado uma risadinha mesmo, ao lembrar dessas histórias. Porque elas ativam esses sentimentos e fazem o nosso cérebro muitas vezes ele não identifica se é uma coisa que você está vivendo agora ou se é algo que você viveu lá atrás. Ele traz aquele sentimento à tona de novo. Ele traz tudo que na hora que você lembra da escola, na hora que você lembra da sua sala de carteira, de onde você sentava, provavelmente você está lembrando de pessoas que ficavam em volta de você e das pessoas e das histórias que aconteceram entre essas pessoas. Provavelmente você está lembrando, nossa, teve uma vez inclusive que fulano de tal, você provavelmente vai trazer isso à mente. Porque as histórias elas têm esse poder. O nosso cérebro é todo conectado, né? Então essa coisa da ancoragem, na hora que você lembra de uma coisa, você busca um tanto de outras coisas. E dentre essas coisas que você busca, estão ali os sentimentos. Então o nosso cérebro está muito treinado a histórias, a ouvir histórias, a entender histórias, a associar sentimentos a histórias. Então por isso que é tão importante usar isso de forma eficiente, tá? Por isso que a história é tão importante, porque através dessas histórias você consegue transformar crenças em mudar mentes, mudar mentalidades. Tá? A história tem um poder muito grande para isso, por isso que é tão importante. Tá? Através de histórias você constrói confiança e constrói empatia, porque as pessoas se conectam com as suas histórias.
elas conseguem se ver no seu lugar, elas conseguem perceber que elas têm, muitas vezes, valores semelhantes aos seus, elas tomam decisões semelhantes, os seus motivos, os seus porquês são semelhantes a elas, e com isso elas conectam os valores. Elas falam, caramba, esse cara é como eu, ele pensa como eu, ele valoriza as mesmas coisas que eu. Então as pessoas se conectam nessa história, se veem no seu lugar. Você vai mostrar os seus princípios e valores sem ficar pregando, sem falar, você deve fazer isso. Não, você não precisa falar disso, você conta a sua história. E ao contar a sua história, as pessoas falam, caramba, eu me conecto com isso. Esse é o cara, e eu tô dentro desse grupo, eu acredito no que esse cara acredita, tamo junto, sabe? Então, a história constrói confiança e empatia. E a história motiva para agir. Você consegue usar a história para motivar para agir. Então, quando você conta uma história, por exemplo, de pessoas que perderam a oportunidade de alguma coisa e se arrependeram, putz, uma vez eu lembro passando isso, cara, meu maior arrependimento foi quando aconteceu isso. E putz, eu não quero que você passe pela mesma coisa. Eu não quero que você também veja uma oportunidade de transformar a sua vida e você deixe ela passar. Você, contando histórias, isso fica muito melhor. Tá? E um exemplo, por exemplo, direto aqui, quando você fala, mais um exemplo, né? Quando você fala diretamente sobre dificuldade para emagrecer. Vamos supor que você tem o avatar transformado, você é a pessoa que teve dificuldade para emagrecer e conseguiu superar. E aqui, só lembrando, já que eu vou falar disso, vocês lembram que eu comentei lá atrás, como que dos 3 níveis de prova. Se vocês não lembram, voltem nas aulas, assistam, lembrem. Eu falei de 3 tipos de prova, que é quando acontece, vou até voltar aqui, vou mostrar só eu falando aqui, os 3 níveis. É quando acontece com você, então a prova, você é capaz? A segunda prova, outras pessoas são capazes de replicar aquele resultado? E a terceira coisa que o prospector responde é se ele é capaz. Né? Então eu estou assistindo um vídeo seu, tá, você conseguiu fazer, tá, outras pessoas replicaram, tá, agora será que eu consigo? São os 3 níveis de prova. Eu falei que o primeiro nível de prova é se você é capaz, né? E ok, como prova, ele é uma prova um pouco mais fraca, porque as outras provas são mais fortes, né? Se outras pessoas são capazes de fazer, é mais importante do que você efetivamente ter feito. E se eu consigo replicar o seu resultado, se você consegue provar que eu consigo, é ainda mais forte. Tá? Mas eu falei lá, quando eu falei sobre isso, eu falei que nesse ponto o avatar transformado, ele como prova, ele era um pouco mais fraco. Mas aqui entra o ponto onde ele tem uma força gigantesca. Se você é essa pessoa que conseguiu transformar, isso conecta muito na parte da história. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando você fala, por exemplo, das dificuldades que você teve para emagrecer, você está mostrando para a pessoa que conhece as dificuldades, que entende o que ela passa, que entende o prospecto dele, o seu prospecto, sabe? Você fala, você está falando que é possível superar. Você está falando, olha, cara, eu passei exatamente por isso. Eu estive na situação que você está agora. E às vezes você vai contando a história, você vai mostrar situações que você teve que são até piores do que a pessoa está hoje. E você vai estar mostrando, cara, mas hoje eu estou aqui. Então, você está falando que é possível superar, você está mostrando que é possível superar, mesmo sem dizer explicitamente. Não significa que você não vai dizer explicitamente, mas a mensagem que você passa, mesmo antes de falar explicitamente, você pode, etc., você está mostrando que é possível com o seu exemplo, ao longo da sua história. Tá? E tem coisas, isso é muito interessante, como que a história conecta. Olha só, tem coisas que a gente pode falar explicitamente numa copy. A gente pode chegar e falar algumas coisas rasgadas. Tem coisas que não. Tá? Tem coisas que a gente não pode falar. Vou até voltar aqui para o mapa, porque isso aqui eu gosto de mostrar. Tem coisas que a gente pode falar explicitamente, tem coisas que a gente não pode. Por exemplo, você não pode chegar... Você pode chegar para a pessoa, contando a sua história, você pode chegar e falar assim, cara, eu estava assim, eu estava acima do peso, eu me sentia gorda, eu me sentia mal comigo mesmo. Era uma situação muito ruim, eu olhava no espelho e eu não aguentava, cara, eu cheguei a pensar em suicídio. Se você fala isso na cara da pessoa, existe uma grande chance de você desconectar, da pessoa achar que você é arrogante, enfim, de gerar uma certa desconexão. Agora, se você conta isso
falando de si mesma, falando, cara, eu passei por isso, eu sentia isso. Você está falando as mesmas coisas, você está julgando essas mesmas coisas para a pessoa, você está chamando ela, você está ativando esses sentimentos nela, mas você não está julgando isso na cara, você está contando sobre como você era. Então o efeito é que ao invés de você correr o risco de gerar uma desconexão, você gera empatia com você. Então esse é o poder da história. Você consegue falar coisas, você consegue colocar frases na boca de personagens da sua história, seja um inimigo comum, seja um aliado, e se vocês vão aprender isso sobre inimigo, sobre aliado, seja isso, você consegue colocar frases nas bocas, você consegue dizer coisas que às vezes é difícil você chegar e falar rasgado, entendeu? Então a história ela tem esse poder, ela conecta emocionalmente, e te permite mostrar coisas, apontar coisas que você tem muita dificuldade para falar de determinadas formas, e com isso você consegue motivar a pessoa para agir, construir confiança, mostrar algumas coisas, enfim. A história é realmente, para mim, é a essência de uma boa copy. A essência de uma boa copy e aí aqui vai um ponto importante, tá? A essência de uma boa copy, quando eu falo que é história, é você conseguir entender a história e conectar, identificar nessa história os pontos de conexão com o avatar. Tá? Não é simplesmente sair contando uma história de qualquer forma, sair contando a sua história, é identificar quais os pontos ali vão se conectar com o avatar, fazem sentido para ele e vão criar essa empatia. É você identificar os ativos que você tem na sua história e contar eles da melhor forma. Beleza? Bom, a gente vai trabalhar, a forma de contar a história que a gente vai trabalhar essencialmente aqui no curso é a construção do herói, mas antes de começar tem alguns pontos que eu quero falar sobre isso. Um ponto, quando a gente fala de história, é que uma história, na verdade, ela pode conter várias histórias. Uma história eu não estou falando de uma história única, começo, meio e fim, não é tão simples, é um processo um pouco mais complexo. Por exemplo, aqui exemplos de seriados e filmes, né? Quando você pensa nos Vingadores, você tem ali várias histórias dentro, Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro. Se você pensar em seriados, por exemplo, Breaking Bad, você tem a história do advogado, que até surgiu uma outra série, que é o Better Call Saul. Tem a história do aluno dele que começou que foi envolvido no processo, que depois deu origem a um filme. Então você tem a história do cunhado dele, que era policial, você tem uma série um emaranhado de histórias. Né? Quando você pega Game of Thrones, é essencialmente isso. Né? Game of Thrones o próprio nome, né? Ele fala dos vários tronos. Ele é um emaranhado de histórias, de vários tronos, de várias situações. Então, quando eu falo de uma história, eu não estou falando simplesmente do começo, meio e fim, eu falo de processos que às vezes podem conter algumas coisas. Tá? Agora, alguns pontos essenciais para a gente entrar na história, falar sobre história e da forma correta, pelo menos correta não, mas da forma como eu gosto de lidar com a história. O primeiro ponto é a relevância. Tá? Você não deve inserir uma história, vou colocar uma história porque ela é engraçada, eu vou contar, vou fazer as pessoas rirem. É o motivo errado para colocar uma história. Tá? Engraçado, não interessa. As pessoas não têm tempo. Tá? Elas vão perceber que você está dando volta, que você está enrolando. Se você quer colocar uma história só porque ela é engraçada, você está colocando uma história pelo motivo errado. Tá? E se você está... eu vou voltar lá naquele ponto que eu falei de copy. O que é copy? Copy é comunicação com intenção e consciência. Correto? Comunicação com intenção e consciência. Você precisa ter consciência de por que você está colocando aquela história. Qual é o efeito que aquela história vai ter? E esse efeito, então você tem a consciência, qual o efeito ela vai ter no prospecto, quando você fala com ele, como ele vai se sentir, o que ele vai pensar sobre aquilo. E, beleza, esse efeito, no caso aqui, vou fazer ele rir. Esse efeito, como ele se conecta com a intenção? Então, eu tenho aqui, comunicação, intenção, consciência. E agora você faz o trabalho, você volta, fazendo, eu tenho que ter a consciência do que eu estou falando, eu tenho que falar por um motivo, eu tenho que entender exatamente o que aquela
aquela frase, aquele termo vai gerar, e eu tenho, beleza, entendi, vai gerar, então eu tenho consciência que eu estou usando isso, eu estou usando uma história, eu estou contando essa história e ela vai fazer essa pessoa rir. Ok, esse resultado daquele trecho, ele é coerente com a intenção? Ele ajuda, ele leva a pessoa dentro desse processo da intenção que você tem? Ou não? Ou ele é inútil? Se ele for inútil, ele não deveria estar ali. Ele sai da cópia. Tá? Esse é o processo básico. E não insira, não coloca uma história, porque, o Elton falou que tem que ter história, então deixa eu colocar uma história. Talvez seja o pior motivo para você colocar uma história em algo, seja isso. Tem que ter história, falaram comigo que tem que ter história, então eu vou colocar. Cara, não. Ela precisa estar conectada estrategicamente. Esse processo que eu falei aqui, consciência e intenção. Consciência, eu estou colocando, eu sei o efeito que ela vai ter, conecta com a intenção, conecta, ela me posiciona, ela cria credibilidade, ela cria empatia, ela tem que estar conectado, muito bem conectado com isso, tá? Esse é o ponto. Se você não, e o ponto que eu estou falando da consciência, se você não sabe por que você inseriu uma história, se você não tem consciência de por que ela está ali, ela não deveria estar ali. É uma regra simples. Se você não sabe por que está ali, se você não percebeu, não entendeu exatamente o efeito que ela tem na pessoa que está na sua frente, na pessoa que está te ouvindo, tira. Não deveria estar. Beleza? E se está faltando história, se não tem história ainda, então você precisa mergulhar na sua história, conhecer a sua história, conhecer os ativos dela, identificar os ativos. Porque você conhece bem a sua história, mas às vezes você não identificou os ativos, é diferente. Então você precisa fazer isso para ir trazer de voltar para a história de forma consciente. Tá? Bom, primeiro, a história tem que ter relevância. Segundo, a história tem que ter um herói. Tá? E esse herói é você. Esse herói é você. Você precisa encontrar a sua conexão com o tema. Quando e por que você decidiu mergulhar nessa área? Você está vendendo um produto de emagrecimento? Está vendendo um produto de bodybuilding? De que é? E por que você está vendendo isso? Como que foi o seu chamado? A gente vai falar de chamado mais para frente, mas esse é um ponto importante que você vai ter que entender. Por que isso? Por que isso e não qualquer outra coisa? É só por dinheiro? Se fosse, é só por dinheiro. Tá, se é só por dinheiro, por que você não está fazendo outra coisa? Tem várias outras coisas que poderiam dar dinheiro. Por que especificamente ganhar dinheiro com essa coisa? Qual é a sua conexão com isso? Conexão emocional? Teve alguma coisa na sua família? Ou é você mesmo? Você fez por si mesmo? Como que isso funciona? Qual é essa conexão? Você precisa entender isso. Tá? A gente vai falar sobre o chamado, mais para frente a gente vai dar mais detalhes sobre esse chamado. Tá? E um terceiro que superou o problema. Tá? Você pode, muitas vezes, esse terceiro, eu sou o herói, e aí mas eu não sou o avatar transformado. Eu não sou uma pessoa que passou pelo processo e me transformei. Tá? Então, se você não tem, é muito bom que você tenha uma terceira pessoa que superou isso. Que talvez seja um primeiro caso que você trabalhou, ou talvez não seja o primeiro caso que você fez, mas talvez seja o primeiro caso em que você tenha percebido o impacto que você pode causar no mundo. Tipo, eu comecei, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, quando eu decidi ser nutricionista, eu decidi porque eu venho de uma família que trabalha com saúde e estava procurando, não sabia exatamente, mas, cara, nutrição, eu gostava de trabalhar com alimentação, gostava de falar sobre isso e falei, cara, é uma área que eu acho legal, vamos lá, vou entrar. E comecei a estudar, me formei, comecei a atender meus primeiros clientes, mas o que transformou, teve um dia que enfim, daqui a pouco bom, eu vou contar um pouco mais disso, eu vou usar esse exemplo, eu vou continuar esse exemplo daqui a pouco, quando eu for dar um exemplo da construção do mito do herói. Tá? Na próxima etapa eu vou voltar nesse exemplo, não vou terminar ele agora, não, vou deixar o loop aberto, para você ficar pensando, putz, o Elton começou e não terminou, vou deixar isso aqui aberto e vou continuar lá. Tá? Mas essa pessoa, esse terceiro, ele pode ser usado adicionalmente. Tá? Ele pode ser usado para se conectar com a sua história. Ele precisa estar encaixado, não pode ser de qualquer forma, mas ele pode entrar como um aliado. Tá? Que é uma coisa que eu vou falar aqui nas cenas dos próximos capítulos, que é a construção do herói. Tá? É o ponto que a gente vai entrar agora, e é onde começa aqui
até agora, eu falei demais. Agora é a parte em que você vai começar a realmente pensar e trazer a sua história para a jogada. Tá? E a gente vai ter também, né, nessa aula um segundo momento, que é a parte onde eu vou mostrar a parte prática, o framework de construção disso. É a parte que você realmente começa a ter um papel mais ativo aqui no curso. Porque a construção do herói você vai eu vou descrevendo, mas você vai começar a puxar da sua memória. Beleza? Então vamos lá. Construção do herói. O que é essa construção do herói? É um formato específico de construção de história e geração de empatia com o personagem. Tá? Tem um filme talvez algumas de vocês tenham assistido, do Coringa. É um filme recente agora, o Coringa do Batman, mas o filme é focado nele, no Coringa. Tem um vídeo eu coloquei aqui agora, e antes da gente continuar, eu vou passar por esse filme. Ele mostra como no Coringa foi feita, o Coringa foi um filme que foi interessante, porque eles pegaram a trajetória da construção de herói e construíram com um vilão. Então é muito legal o efeito. É muito legal o efeito de que ele mostra muito como a construção, como esse processo do mito do herói, ele gera empatia. Então você chega no final gostando dele. E aí é um conflito para muita gente na hora que esse cara que você começa a entender, você tá, putz, cara, olha o que esse cara tá passando. Nossa, você vai criando essa empatia. E na hora que esse cara despiroca total bom, enfim, não vou dar spoiler, porque quem não assistiu, vale a pena assistir. Você fica até numa situação, você se coloca, você é julgado numa situação de contradição, porque você foi levado a ter empatia, mas na hora que ele faz aquilo você já não concorda, mas ao mesmo tempo que você não concorda, a sua emoção te aponta para concordar com as razões dele. Você não concorda com a ação, mas você concorda com as razões, e você fica num processo meio assim. Tem muita gente que às vezes não consegue nem lidar muito bem com isso e fica com raiva do filme porque foi colocado nessa situação. E nossa, o filme me fez gostar de alguém assim, o filme me fez isso. E porque ele realmente faz isso. E é muito... Cara, se você assistiu, gostou, não gostou, não importa, e se você não assistiu, vale a pena assistir de novo como estudo. Depois que a gente passar aqui pela estrutura, eu vou mostrar a estrutura, tá? Se você tiver tempo para isso, antes de você começar a construir a sua história, assiste o filme, assiste e vai identificando esses pontos. Você vai ver como que é muito legal ver isso. E comece agora, todos os filmes que você for assistir seriado, comece a perceber essa construção. Tá? Começa a ter consciência dessa construção. Você vai achar muito legal, beleza? Bom, o link está aqui para quem for acessar o mapa mental, e vai entrar aqui o vídeo agora aqui também na edição, beleza? Falou, até lá, gente. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e me curando dessa busca por heróis. Nesse episódio, sem spoilers do filme, vamos ver o que a gente espera dos heróis e o que fez do Coringa, de 2019, um filme diferente dos outros. Há muito tempo atrás, em uma galáxia distante, uma pessoa aparentemente comum recebe um chamado pelo telefone vindo do Morpheus ou um convite carregado por uma coruja. Esse é o momento onde o nosso herói descobre que precisa se decidir se parte ou não para resolver os problemas do mundo. E essa decisão nem sempre é simples. A Diana não sabe se as Amazonas devem romper o isolamento com o mundo dos homens. O Frodo não sabe ou não se sente capaz de levar o anel para a montanha da perdição. O herói se decide ou decidem por ele. O Parker também só queria ganhar dinheiro até o bandido que ele deixou escapar por recusar o chamado matar o seu tio. E uma vez que esse desafio é aceito, uma mentora ou um guia ajuda um herói a se situar melhor no seu desafio. O Momoa tem o Vulco e a Mira para explicar o mundo marinho, a Diana tem o Trevor para explicar o nosso mundo, o Frodo tem o Magneto para guiar suas aventuras. Agora é hora do herói descobrir os novos limites desse mundo e os desafios que vai enfrentar. O Tony precisa criar a armadura para poder sair da caverna, o Atreus precisa passar pelas esfinges. E depois de cruzar esse limiar e embarcar na jornada, o herói começa a sua metamorfose. O Neo literalmente nasce de novo no mundo real. O Bruce Wayne começa o seu treinamento para se tornar o Homem-Morcego. Aqui, o protagonista tem que renascer como algo mais.
o Maximus perde a família e é vendido como escravo. O Pantera Negra é derrotado e jogado para a morte, e se não for o herói quem morre, pelo menos metaforicamente, o seu mentor também está passando risco. O Mufasa morre e o Simba também é deixado para morrer. Na Marvel, então, Shuri, Roy Jensen, Yondu, a anciã, o Andy Lawson, ser mentor é garantia de não chegar no fim do filme. Aí começam as provações do herói e as tentações para abandonar o seu caminho. O Frodo tem a visão do futuro com a Galadriel e ela e todo mundo se oferece para carregar o anel por ele com algum catch a mais. E para se tornar um herói de fato, muitas vezes o protagonista tem que enfrentar a figura mais poderosa que conhece. Pontos dramáticos se essa for uma figura paterna, como Darth Vader, o Ego, que é o pai do Peter Quill, ou o David, que é o pai do Hulk de 2003. Aí vem a apoteose, o grande enfrentamento que traz uma iluminação para a conquista final. O Thor ganha a Stormbreaker, o Neo aprende a desviar de balas, e agora todo mundo tem as forças para a batalha final, como a destruição do Anel no vulcão. Agora, tendo passado pelos desafios, o herói tem que retornar para o seu mundo, trazendo esse novo conhecimento, como Indiana Jones voltando com o cálice sagrado para salvar o seu pai. Agora ele transcendeu a barreira entre os dois mundos. É um cavaleiro Jedi, um manipulador da Matrix, o Homem de Ferro, o amigo da vizinhança, alguém que pode trazer a bênção para as pessoas comuns ou celebrar sua conquista. Se essa descrição parece uma fórmula que muitos filmes seguem, é porque é. Esse é o monomito, a jornada do herói que o antropólogo Joseph Campbell publicou em 1949 no livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, Campbell compila o arquétipo do herói, temas que se repetem em vários mitos com uma jornada heróica em muitas culturas, como a Odisseia dos gregos ou a história do Buda. Temas que ressoam com como nós pensamos e como nós imaginamos figuras lendárias. Uma estrutura narrativa que muitos livros como Harry Potter obedecem e que George Lucas seguiu ao pé da letra em Star Wars. E que, por dar certo, boa parte dos filmes de Hollywood podem não passar por todos os pontos, mas a maioria segue, pelo menos em boa parte. Por isso mesmo são histórias tão repetitivas. E como as histórias são contadas e recontadas dessa forma, pela nossa afinidade e pela familiaridade que a gente acaba criando, isso passa a ser o padrão que a gente procura para criar heróis, para transformar alguém comum em um mito, mesmo se essa pessoa não for realmente heróica. Já os vilões na ficção muitas vezes são retratados como o Coringa do Heath Ledger, como um agente do caos, alguém do mal que só quer causar problemas ou quer ver o mundo queimar. Esse tipo de vilão que só faz maldade, como o Coringa do Jared Leto, que não passa pela jornada do herói, é alguém com quem a gente simplesmente não simpatiza, um personagem bem menos apelativo que não ia se sustentar em um filme solo. Pra gente poder ter um filme como o do Coringa, do Joaquin Phoenix, precisamos tratar o vilão como um herói e ele precisa se ver como herói, ele precisa receber o chamado para ser o Coringa, por como a sociedade trata ele mal, passar por uma metamorfose e renascer como um vilão. Ele só se torna um vilão mesmo, pelo menos no filme, quando começa a assumir o controle da situação e escolher o que quer fazer. Até então ele só está respondendo ao que o mundo impôs, e por isso mesmo a gente acaba torcendo por ele, como foi o caso do Walter White em Breaking Bad, que é um vilão tão heróico que não parece vilão, e a série faz a gente torcer para ele continuar como um traficante. Mesmo porque, na vida real, vilões que só querem fazer o mal não iam ter motivação para passar por cima do primeiro problema que aparece. Na vida real, vilões são pessoas que querem ser heróis também, que querem ter razão e estar certas como todos nós queremos. E na cabeça das piores pessoas, as ações não estão erradas, elas se justificam para eles continuarem como heróis. Como Will Storr conta em The Science of Storytelling, mesmo presos condenados consideram que estão acima da média em características como moralidade e cuidado pelos outros, porque na cabeça deles são mesmo e o que fizeram poderia ser justificado mesmo sendo errado. Os grandes vilões não são movidos pelo mal ou pela vontade de destruir. Vilões no mundo real são bem mais parecidos com o Walter White ou com o Coringa do Joaquin. Eles têm bons motivos, pelo menos na cabeça deles, para fazer o que fizeram. Como a primeira temporada de Narcos mostra bem, inclusive, sobre o Pablo Escobar. São pessoas que, se a gente acompanhasse de perto, criando empatia por elas, poderíamos até entender ou achar justificadas pelo menos uma parte do que fazem. São movidos porque acham que o que estão fazendo é o melhor e que estão certos e são heróis. Mao, Stalin, Hitler, elege o seu ditador que matou milhões ou milhares, como Pinochet ou Castro, e olha um pouquinho mais de perto que você vai ver que estavam todos certos de que o caminho deles era o melhor para o mundo. Hitler achava que o mundo seria grato pelo que ele fez enquanto fazia campos de concentração. E quem acompanhou a jornada dessas pessoas de perto acreditava que eram heróis. O estrago que fizeram foi justamente porque achavam que estavam com a razão.
No fim das contas, o que o filme do Coringa mostra bem e bem legal é que o grande mito do herói, a grande ficção, a mentira que a gente conta não é a jornada do herói, mas sim achar que todos que passam por essa jornada são heróis. Bom, pessoal, espero que você tenha assistido o vídeo aí, que eu falei para vocês assistirem em cima. Espero que vocês não tenham pulado. E alguns elementos que eu vou falar aqui agora vão ficar um pouco mais familiares para você, se você assistiu. Se você não assistiu, para esse vídeo e volta, assista, vale a pena. É um vídeo curto, didático, que ele vai te mostrar. Então, volta lá e assiste, pelo amor de Deus. Não tenta queimar a etapa. Vai lá, beleza? Então vamos lá. Se você continua aqui, vou pressupor que você assistiu e vou falar dos elementos, ok? Bom, elementos. Aqui eu vou falar, tem mais elementos, tá? Mas eu vou falar dos elementos que eu uso para copy. Porque tem elementos, se você for fazer uma história de ficção, você tem mais elementos, você tem outras coisas. Como eu estou falando especificamente de construção do mito do herói para copy, eu vou falar dos elementos que eu uso, que eu fico mais atento para copy, beleza? Eu vou falar de todos os elementos. Vamos lá, herói. É você. Não se assuste com a palavra herói, não, mas eu sou um herói. Não fica assustado com a palavra. Você não tem que ser perfeita para ser herói. O herói, ele pode até ser mal, como está no exemplo aí do filme Coringa. A construção do herói, ela não necessariamente precisa ser um ser perfeito e tudo. Então, nossa, mas eu vou ser o herói da minha história. Não pense, não dê tanta importância à palavra herói. Cara, você é o personagem principal da história. E aqui é até interessante, deixa eu até adicionar isso aqui. Você não precisa ser perfeito, né? Na verdade, perfeição, olha que interessante isso. Perfeição não conecta. Um exemplo de como as pessoas... nem os maiores heróis eles podem ser perfeitos, porque senão eles não conectam, é o Super-Homem. O que o Super-Homem tem que o torna imperfeito? Kryptonita. Ele precisa de um ponto fraco. Se ele não tiver um ponto fraco, as pessoas não se conectam. As pessoas precisam se identificar, senão elas não se conectam. Vou dar um exemplo de como isso aqui é poderoso. E eu me sinto à vontade para dar esse exemplo, porque eu no caso, eu sou cristão, tá? Então eu creio em Deus, Jesus, essas coisas. Mas por que eu vou dar esse exemplo? Eu não gosto muito de falar muito disso, mas nesse caso eu acho que ele agrega muito. A mensagem, Jesus, para se conectar com a gente, e para criar uma mensagem que, independente, mesmo que você seja ateu, uma coisa que não pode negar é como essa história conecta emocionalmente com muitas pessoas. Tá? Você pode não acreditar, mas não dá para negar que essa história conecta emocionalmente com muita gente. Isso é fato. Ok, mas eu acredito nela. Mas um ponto interessante sobre ela é o que é a história? O que é o cristianismo defende? Que Jesus ele era Deus, ele é Deus, e ele se transforma em homem. Ele assume as nossas fraquezas. Ele se conecta com a gente através das nossas fraquezas. Então, o nosso cérebro, ele se conecta com fraquezas. Ele se conecta, por mais que a gente seja autoconfiante, etc., a gente tem pontos que a gente sente que a gente tem fraquezas. E a gente não aceita, a gente não gosta de se conectar com coisas perfeitas demais. Então a gente precisa de algo que tenha algumas fragilidades para a gente conseguir se conectar. Isso é muito humano, tá? Então se você tem essa coisa de, mas eu não sou perfeita, graças a Deus. Porque se você fosse perfeita, você não ia conectar com ninguém, tá? E então é uma demanda do herói ele não ser perfeito, ok? Beleza. Então voltando aqui, vamos lá. Então o herói é um dos elementos, tá? Aliados. Quem são aliados? Quem ajuda o herói? De onde eles vêm? Como eles se parecem? Quais motivos? Por que esse aliado ajuda o herói? Como foi esse processo para esse aliado ajudar o herói? Ele ajudou em que ponto? Ele ajudou o herói a encontrar o porquê, encontrar a razão dentro do coração dele, por que ele faz aquilo? Como foi?
O que aconteceu? Qual é o papel desse aliado? Ele mostrou um caminho, ele mostrou os rumos para essa pessoa, ele foi um mentor que a pessoa estava meio perdida, ele falou assim, não, cara, é assim. Como foi? O que gerou o que esse aliado fez na história? Tá? Inimigos. Quem são os inimigos? Por que esses inimigos estão lutando contra o herói? É um inimigo real ou é um inimigo metafórico, interno? Né? Então, por exemplo, eu era minha própria inimiga, eu me sabotava, todas as vezes que eu ia fazer isso e tal, eu começava a ir bem, mas eu me sabotava. Quando eu via tal coisa, eu não conseguia, e eu falava para mim mesmo isso, falava para mim mesmo que eu merecia, e eu acabava cedendo. Então, aqui entra essa coisa. E tem um outro ponto aqui que pode ser interessante, que é o seguinte, vou adicionar aqui também, que é o inimigo comum. Esse inimigo, ele era só seu? Era alguém específico? Ou esse inimigo se conecta, vou colocar aqui, ou se conecta com o inimigo que o seu avatar também enfrenta? Então, quando você fala desse inimigo, você está falando só para você? Ou é um inimigo que, cara, eu combati, eu superei isso e eu vou te ajudar a superar isso também. Isso é um inimigo, eu tive esse inimigo e você também provavelmente tem. E eu vou te ajudar a superar. Então ele pode ser esse inimigo comum, tá? E outra coisa, objetos mágicos, tá? Cara, objetos é uma coisa muito legal. Porque objetos eles criam âncoras e fazem você... você lembra de uma história toda, do início ao fim, através de um objeto. Então é muito comum, por exemplo, se você lembrar de histórias da sua infância, se você pegar uma boneca, que às vezes você brincava, você lembrar você pegar a camisa do uniforme que você usava, você pegar o seu diário, você achar um caderno, a capa de um caderno do seu segundo grau. O objeto, ele é uma âncora muito forte de sentimentos. Você olha para um objeto e você traz tudo. Tá? Você traz tudo de uma forma muito, muito presente, muito viva. Então, objetos eles têm um poder gigantesco de ancorar todas as lembranças de uma história. Tá? Então, aqui o ponto que eu estava falando é que a memória é associativa, a gente armazena as informações juntas, então quando a gente lembra do objeto, a gente lembra de tudo que está em volta, tudo. Então, acessou uma das informações que é o objeto, a gente lembra de tudo. Aqui eu até falo do processo da lembrança, a gente fez esse processo com o segundo grau, mas não sei se todo mundo fez, faz isso com a infância. Lembra de um prato, lembra de alguma coisa da sua infância específica, um brinquedo, uma bicicleta, um videogame, qualquer coisa que venha na sua cabeça, um objeto que remeta à sua infância. Se você lembrar disso, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de tudo que está associado. Você vai lembrar, por exemplo, se você lembrar de um brinquedo, você vai lembrar de quem brincou com você, do ambiente onde você brincava, você vai lembrar de tudo. Você não consegue resgatar só o elemento sozinho. Mesmo que você se esforce, é impossível você lembrar só do objeto e não lembrar das coisas que estão associadas. É impossível, tá? E tem muito estudo científico que demonstra isso. Eu vou mostrar uma história para vocês, porque a gente tem noção. Aqui vocês viram, eu contei histórias, aliás, a gente se lembrou de histórias, e você viu como é que você se lembra de várias coisas associadas. Né? Só que o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que a lembrança de histórias, ela interfere até no nosso comportamento. Eu falei que às vezes quando você se lembra de uma história feliz, você ri. Né? E aqui vocês vão ver uma coisa absurda, como que a nossa memória ela associa, é tão forte essa associação, que quando a gente busca algumas coisas na nossa memória, mesmo sem consciência, essas coisas nos influenciam. Tá? Mesmo sem consciência de que a gente buscou isso, olha, presta atenção nisso. A gente busca coisas na nossa memória, não chegaram nem no consciente, essas coisas ainda estão no inconsciente, mas a gente buscou elas e elas nos influenciam. Parece absurdo, mas eu vou mostrar um exemplo. É um estudo científico que demonstra exatamente isso. Tá?
Eles juntaram grupos de alunos e pediram para esses grupos de alunos, está aqui, tá as frases, deixa eu conferir, está aqui, ó. Pediram para as pessoas formarem palavras, formarem frases, e eles deram algumas palavras para essas pessoas. Metade dos alunos, para um grupo de alunos, metade das frases elas tinham palavras relacionadas a pessoas idosas. Metade das palavras, das palavras quando embaralhadas, tinham essas referências. Quais eram essas palavras aqui? Ó? Flórida. Por que Flórida? Lembra que eu falei, as associações elas também são culturais, né? Então, a associação que funciona no Brasil não é a mesma que vai funcionar em outros lugares. Então, associações elas são muito enraizadas na cultura. No caso de Flórida, é porque é muito comum aposentados irem para a Flórida. Então, Flórida é muito associado a aposentados, ok? Flórida, esquecido, careca, grisalho, ruga. Flórida, esquecido, careca, grisalho, ruga. Você percebe que são palavras que ela não está falando idoso, velho, aposentadoria. Não está. Flórida, esquecido, careca, grisalho, ruga. Grisalho e ruga talvez sejam as palavras mais relacionadas a idoso. Careca, esquecido é mais leve. Flórida é bem indireta. Beleza, essas palavras. Depois que esses alunos formavam as palavras, eles pediam para eles irem até o final do corredor. Era uma outra sala, eles tinham que percorrer o corredor. A experiência era focada nesse trajeto que eles iam fazer de uma sala a outra. Tá? Não tinha nada a ver com as frases, não tinha nada a ver, entre aspas, com as frases. O que eles mediam era o trajeto. Eles mediam o tempo que as pessoas levavam para percorrer. O tempo que elas levavam para sair do lugar que elas estavam para ir para o outro. E é impressionante. Tá? É impressionante. As pessoas que tiveram acesso e que viram as palavras associadas à velhice, mesmo que a palavra velho não tenha sido mencionada, as frases e etc., eles chamavam esse efeito idoso, essas pessoas caminhavam significativamente mais lentas. Elas iam mais devagar. E esse processo acontece sem consciência. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Nenhum dos alunos informou ter notado que as palavras possuíam um tema em comum. Eles não informaram que notaram isso. Eles insistiram que nada do que eles fizeram poderia ter sido influenciado pelas palavras. A velhice, idoso, etc., não veio para o consciente, mas mesmo assim mudou a atitude dessas pessoas. Esse é o poder da história. Você percebe o quanto é poderoso você contar e associar esses processos psicológicos e da história? Você pode contar histórias que remetam a comportamentos que você espera da pessoa, que você quer que a pessoa tome. E essas histórias, elas vão ativar coisas mesmo inconscientes, mesmo que elas não percebam isso. Vão ativar esses pontos. E ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado ao usar palavras que você não quer ativar. Né? Então, isso assim, é de um poder extremo. Tá? É muito bacana isso, é muito legal. Ok? E outro ponto, outra coisa que você pode usar, outra forma de usar os objetos. Primeiro a gente tem esse ponto deles serem âncoras poderosas. E você pode usar os objetos para criar âncoras. Então, quando a gente pensa no passado, pensa nas histórias que a gente conta, os objetos eles já armazenam isso. Mas a gente pode conscientemente criar isso em objetos. Criar objetos que as pessoas se lembrem, por exemplo, do compromisso que elas fizeram com você. Cara, você vai entrar aqui, você está assumindo o compromisso de fazer isso, e aí a pessoa pode... Você pode pegar um objeto específico qualquer e falar, cara, vamos associar, esse aqui vai ser o nosso talismã. Toda vez que você tiver isso, você vai olhar para isso, você vai olhar para esse objeto. Então, pode amarra uma pulseira no braço, escrito alguma coisa, e, cara, na hora que você tiver dúvida, que você pensar que você vê que você está sabotando, você vai olhar para essa pulseira. Você vai olhar para ela e você vai lembrar disso. Tá? Você pode usar isso, por exemplo. Tá? E você
Aí o que você vai fazer? Você vai conscientemente associar objetos a histórias, ao seu treinamento, aos compromissos que a pessoa está assumindo, aos sentimentos que ela precisa se recordar, ao comportamento que ela precisa resgatar nos momentos difíceis. Tá? Então você pode usar os objetos dessas formas. Ok? Então, esses são os elementos e agora a gente vai entrar na parte de estrutura. Beleza? Isso aqui é o fluxo da história. Aqui eu vou citar, eu vou ir falando aqui, descrevendo, e só para lembrar, isso aqui é o mesmo fluxo que a gente vai trabalhar depois na parte prática mesmo. Aqui, ó. Quando a gente vier trabalhar aqui juntos, nessa parte de construir a sua história. Aqui, ó. Você tem os elementos, herói, aliados, inimigos, objetos mágicos, e aqui você tem aquele mesmo fluxo. Mundo comum, chamado, relutância, é isso aqui, tá? E como que funciona isso aqui? Você simplesmente vai usando post-its para alinhar isso aqui. Então, por exemplo, dentro da sua história, aí você tem, por exemplo, um aliado que foi um mentor que te ajudou num processo. Então você pode aqui, ó, na hora da ajuda do mentor, você vem aqui, ajuda do mentor, entrou como um aliado. Então você coloca alguma coisa aqui. Então você tinha um inimigo comum, que lá no seu mundo comum, quando você estava no mundo comum, você tinha esse inimigo já, ele estava ali presente, mas você não estava atento ainda para o que ele causava, mas ele já estava ali disfarçado, escondido em outras coisas. E ele estava ali, então você já pode colocar aqui, porque aí depois, qual é o objetivo disso aqui? Na hora que você for vir, pegar essa história e ir vendo essa linha do tempo, mundo comum, chamado, você conseguir, através dos post-its, construir a história na sua cabeça. Mas aqui no mapa mental, eu vou primeiro falar um pouco de cada um desses elementos, tá? Então eu vou falar um pouco sobre esses elementos e depois a gente vai mostrar ali na prática como é que é possível fazer isso, tá? O que é o mundo real? Então no começo da história o herói está no ambiente familiar, a vida corre normalmente, ele já apresenta alguma característica, às vezes você vai demonstrar que é algum princípio, então a questão de valorização da família, eu já vivi assim, às vezes você vai mostrar que é algum desses princípios, mas é a descrição do mundo normal, tá? O chamado. Algo acontece na história que chama o herói para resolver os problemas do mundo. O que foi? O que aconteceu na sua história que criou e que te obrigou a fazer uma escolha? Que te fez falar, cara, é isso aqui que eu vou, é isso que eu quero para a vida? Que te fez perceber sentido no que você fazia? Qual foi isso? Relutância, recusa. É muito comum, depois desse chamado, o herói não quer agir de imediato. Ele fica meio, nossa, mas será que eu consigo? Nossa, eu devo fazer isso, eu preciso fazer isso, isso precisa ser feito por alguém, mas nossa, eu não estou pronto, vai dar errado. Se você lembrar de filmes, você vai lembrar disso muito, do Senhor dos Anéis, descobriu o anel, mas tem medo de ir, nossa, será que eu dou conta, será que eu tenho força para isso? E se você viu lá o filme do Coringa, você vai ver que ele mostrou aqui, ó, se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Vou voltar aqui, ó, é esse link aqui, tá? É um dos primeiros vídeos desse módulo, vai estar lá, assista, porque isso aqui ele passa por esse processo aqui dando todos os exemplos, ok? Então ele acha que não está pronto, ele tem esse medo, depois ele tem a ajuda do mentor, esse mentor às vezes ele ajuda o herói a superar essa relutância, é muito comum, ou logo depois que o herói passa por isso, ele encontra o mentor, isso aqui varia, tá? de história para história. Às vezes esse mentor vai ajudar nos primeiros passos no novo mundo, que é aqui. O mentor às vezes ele caminha durante um tempo com o herói, tá? Por isso até aqui nesse processo aqui, ó, é comum você ter aqui o aliado, o mentor, por exemplo, e ele caminhando junto aqui, ter alguma história relacionada a esse mentor aqui na travessia, como ele ajudou no processo de travessia, deu a confiança, deu a certeza no novo mundo, como ele ajudou nas primeiras provas. Então a primeira prova, cara, eu achei que eu não ia conseguir, mas ele estava do meu lado e tal, nos primeiros momentos mais difíceis. Então é comum esses processos caminharem aqui. O inimigo, às vezes você vai encontrar ele em vários pontos aqui, ele já vai mostrar as carinhas aqui em alguns pontos, sabe? Às vezes o chamado, às vezes tem relação com algo que o inimigo fez e que te mostrou que você não podia ficar mais parado, ok? Então é mais ou menos por aí, beleza? São processos que vão caminhando meio juntos. Então você tem esse mentor, você tem a travessia, normalmente você tem um momento
que você rompe uma barreira, que você sai de um lugar e vai para outro. Né? Em filme, muitas vezes é uma barreira física, mas às vezes é uma barreira psicológica. Às vezes a barreira é sair do físico e ir para a internet. Cara, decidi parar, eu ajudava muitas pessoas ali no físico, mas eu resolvi que eu ia ir para a internet. Né? E aí quando você faz essa travessia, você encontra um novo mundo que tem novos desafios, tem algumas coisas que são diferentes. Às vezes você vai conhecer os aliados e inimigos nesse novo mundo. Às vezes aqui o chamado não foi diretamente relacionado ao inimigo, pode ter sido alguma outra coisa, mas você vem e conhece o inimigo. Ou às vezes o chamado foi do inimigo, teve a ver com ele, mas você não sabia exatamente, você não identificou. Aqui você descobriu, que você percebe que, nossa, então é por isso que aquilo aconteceu, é porque existe esse problema no mundo e eu preciso resolver. Então você tem esse novo mundo, você tem provas, você começa a ter testes que vão te preparando para se tornar esse herói. Tá? Então isso vai acontecendo, você vai descobrindo essas regras, você vai enfrentando desafios e em alguns momentos desses desafios você pode passar por dúvidas. É muito possível que durante o desafio você tenha dúvidas. Né? Nossa, algumas provas difíceis, eu fiquei na dúvida, cara, será que eu conseguia? E aí às vezes vem o mentor e ajuda, ou algum outro aliado, às vezes para superar alguma coisa que você precisou que um aliado se unisse a você. Então, cara, eu estava nessa luta, tentando transmitir o que eu precisava pela internet, mas tinha muita dificuldade, e aí eu encontrei um fulano de tal, encontrei às vezes num aliado improvável, que foi o meu irmão, ele trabalhava já com isso, eu falei, cara, vem, ele se conectava com a causa, porque, olha um exemplo, ele tinha emagrecido, eu não passei por isso, mas eu mostrei para ele que era possível. O que transformou, o que fez eu perceber, o meu chamado foi quando esse meu irmão perdeu 20 quilos e transformou a vida dele. E eu não queria, eu estava com dificuldade, mas você lembra daquele meu irmão que tinha perdido 20 quilos? Pois é, ele se conectou com a minha causa, ele falou, não, a gente precisa levar isso para fora, eu vou te ajudar, eu vou fazer essa parte com você e a gente vai conseguir. Sabe, e aí você consegue superar uma dificuldade com a ajuda desse aliado e vai. E aí essas provas, elas podem chegar, elas vão te levar a uma realização, que é no momento em que parece que está completo, parece que, nossa, agora eu tô pronto. Às vezes essa realização, ela vem diante de um desafio, e esse desafio pode ser uma pequena derrota, pode ser uma pequena vitória. Essa vitória, ela pode, por exemplo, te dar um objeto mágico. Isso pode acontecer, você conseguiu uma pequena vitória, ela te deu o objeto mágico e que criou essa realização. Tá? Aí você começa a se sentir pronto. Realização basicamente aqui nas provas, você é um herói potencial. O herói é potencial, ele potencialmente é um herói, e aqui é onde ele pelo menos se sente como um herói pronto. Tá? A gente vai ver que existem algumas variações de história em que esse herói às vezes não está tão pronto. A gente vai ver aqui que às vezes ele é derrotado aqui, mas ele se sente. Você tem uma sensação de que agora vai. Tá? E aí o crepúsculo é o momento em que ele caminha em direção ao inimigo. Ou às vezes ele não é uma caminhada específica, mas ele está se preparando, ele está planejando, ele está colocando os passos. É esse processo onde vai aumentando a tensão, a coisa vai ficando e você começa a perceber, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. É esse que a gente chama de crepúsculo. E aí ele chega no desafio central, onde ele enfrenta o inimigo. É o grande desafio até o momento, tá? Mas muitas vezes não é o final. Pode ser que aqui tenha uma derrota, tá? O herói não está pronto, ele descobre que falta alguma coisa, ele descobre que ele precisa encontrar algo mais para conseguir derrotar aquele inimigo, porque o inimigo é forte. E essa derrota, ela pode causar consequências, ela traz consequências para a pessoa, ela traz consequências para o mundo. Essa consequência é positiva ou negativa? O que muda no mundo? Tá? O inimigo às vezes passa a ter mais poder, o herói é aprisionado, a vida pode ficar mais difícil. Naquele momento ele, nossa, e agora? E aí vem o momento da ressurreição, onde mesmo naquele momento mais difícil ele começa a reunir forças. Ele aprende com aquele erro, ele às vezes percebe que eu preciso encontrar um objeto mágico que vai me fazer ter o resultado. Ele encontra as forças, às vezes o mentor volta
para dar uma segunda ajuda, às vezes ele encontra um aliado que vai fazer ele renascer e ressurgir como algo maior. E aqui sim, se naquele primeiro momento ele achava que era o herói, mas não era, vai depender da história. Tem histórias que isso aqui não acontece tanto, que aqui no desafio central já é o desafio final, mas ele pode talvez aqui se ressurgir como aí sim o herói pleno, o herói pronto para derrotar, e aí ele vai para o desafio final e consegue derrotar o inimigo e restabelece o equilíbrio no mundo. Tá? Então essa é a jornada do herói, esse é o processo que a gente passa. E aqui, qual é o desafio que você tem? Qual é a tarefa que você vai ter? É você relembrar, pensar na sua história, pensar na sua conexão com a nutrição, com o que você quer ensinar, com o que você quer trabalhar, seja bodybuilding, seja emagrecimento, seja nutrição para criança, seja o que for. Você encontrar onde está o seu chamado e encontrar os ativos que você tem na sua história que se conectam e se encaixam com esse processo. Tá? Esse é o desafio. E aí a forma como a gente vai fazer isso. Eu vou começar a escrever. A forma que eu encontrei é a forma que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Que eu acredito que é um processo visual que ajuda bastante e que vai te ajudar a conectar esses pontos. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo vídeo. E é isso aí.